Olá, está no ar o Na Íntegra e hoje nós vamos falar sobre o coaching. Quem acompanha o programa sabe que nós já tratamos do tema, mas mesmo assim muita gente ainda tem dúvidas. E um dos principais questionamentos é em relação à diferença do trabalho de um psicólogo e de um coach. Hoje você vai saber detalhadamente o que faz cada um destes profissionais. É agora Na Íntegra, fique com a gente. E os meus convidados de hoje são Janete Maciel, psicóloga e coach, e Josimar Martinelli, psicólogo. Vamos bater um papo aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, gente, a gente vai começar falando aqui sobre essa questão do coach, do psicólogo. A gente sabe que muita gente confunde, né, as duas profissões, acha que são trabalhos muito parecidos. Sim. E aí a gente resolveu conversar com vocês aí, né, que você, Janete, exerce as duas profissões, o Josimar também aí faz alguns encaminhamentos para os coaches. Queria saber o seguinte, são parecidas mesmo as profissões ou não? Isso é um erro comum que a gente tende a pensar aí quando não conhece. É bem diferente, né? Inclusive, para você ter uma formação em coach, não necessariamente você precisa ser um psicólogo, né? Quando eu fui fazer minha formação, eu me deparei com administradores, engenheiro, tinha várias áreas lá na turma, né? E não necessariamente também precisa ser formado, ter uma graduação, né? Isso não é pré-requisito para que se torne um coach, né? Então é bem diferente, né, Josimar? Porque... E uma diferença muito marcante que eu acho que é importante frisar, que o coach, ele está focado para objetivos específicos e mais focais, e ele vai focar assim do presente para o futuro, ou seja, então geralmente o cliente, né, Janete, ele vai procurar para um objetivo específico a fim de otimizar os resultados, alcançar aquele resultado. Agora, a terapia, o processo terapêutico, ele tem um foco clínico, então na verdade ele é um foco mais amplo, ele vai ter uma dimensão clínica e terapêutica, então ele vai buscar um diagnóstico, buscar um tratamento, geralmente pautado em um sofrimento, seja um sofrimento emocional, seja um sofrimento mental, psíquico. E o coach não, ele não está vinculado a um sofrimento, mas ele está vinculado a uma busca de novos resultados. Enquanto a busca pela terapia, geralmente, ela está com base em uma angústia, algum sofrimento que o cliente esteja vivendo. E agora, o coach, ele não tem, ele tem um tempo marcado, né? A terapia não tem um tempo, né? Necessariamente não. Existe essa questão, por exemplo, da pessoa às vezes procura um coach, aí o coach detecta, não, você precisa no momento agora um psicólogo ou até mesmo o contrário, a pessoa procura um psicólogo e vai encaminhada para o coach. Nesses tempos de crise está acontecendo muito isso, as pessoas estão deprimidas, não pela depressão da doença, né, mas por falta de algo, né, perderam o emprego. Então é bem interessante porque aí você já percebe que um coach ali vai ser bem melhor, mais eficaz do que a própria terapia, né, porque ele não está ali doente, ele ficou com algum sintoma de alguma doença, mas que não é necessariamente uma doença. Agora, quais são, né, as ferramentas que o coach utiliza? Muita gente explica, né, o que o coach faz, existe um prazo determinado, né, busca essa transformação de vida, como você falou, às vezes a pessoa está ali sem objetivo. Sim. Quais são as ferramentas utilizadas ali, até para a gente ter mesmo uma noção maior dessa diferença do tratamento da terapia para o trabalho do coach? Sim. Olha, começa desde o primeiro atendimento, né, até o set terapêutico, não, né, o set de atendimento, né. Normalmente as cadeiras são iguais, né, porque você vai viver junto com o seu coach, né, você vai viver o sonho dele, você vai estar ali conduzindo o sonho dele, né, então você vai estar em igualdade, né, você não está ali para disputar ou para inferir no sonho dele, né, porque o objetivo é dele. Então, você vai estar junto, né, maximizando o tempo dele alcançar o objetivo dele. E são em torno de 10 a 12 sessões. Então, é um tempo que tem começo, meio e fim. Né? Ele não é uma coisa também que é para sempre, não, porque ele trabalha com um objetivo de cada vez. Né? Porque às vezes a pessoa até chega com um objetivo e que na realidade aquele objetivo não é o objetivo. Então o primeiro trabalho seria esse mesmo, às vezes identificar qual que é o objetivo real daquela pessoa. Tem gente que chega sem saber o que quer. Exatamente, tem gente que não sabe o que quer e tem gente que leva um objetivo e quando ele começa a conversar, ele mesmo começa a perceber que o objetivo dele não é aquele. Se ele resolver uma outra questão, ele vai estar também alcançando aquele objetivo. É bem interessante, sabe? Porque realmente existe essa troca. Eu mesmo, meu processo de coach, quando eu fui fazer minha formação, lá a gente participa, né? Um momento a gente é coach, outro momento a gente é coachee. No meu momento coachee, eu levei um objetivo que quando eu fui perceber, porque o que a gente utiliza muito? As perguntas são as respostas. Então o coach, ele te pergunta muito.
Então, quando você vai perguntando, você começa a se escutar. Quando eu comecei a me escutar, eu percebi que o meu objetivo não era aquele que eu estava com ele em mente, foi um outro completamente diferente. Então foi bacana, até nesse meu processo, para me entender isso também, que as pessoas podem chegar, né, com um objetivo e no meio do caminho a gente mudar. E é por isso que é importante a questão de conhecer as ferramentas e saber bem com que tipo de atuação você está. Você está enquanto psicólogo, terapeuta ou enquanto coach, no caso da Janete. Sim. Porque é interessante, às vezes, vamos pegar o exemplo. Um cliente chegou para a Janete lá enquanto objetivo de coach. Mas às vezes ela percebe que tem questões dele, da vivência dele, do passado dele, questões que são vinculadas a questões emocionais que vai impedir que ele alcance o objetivo. Então, naquele momento, é importante demarcar esse espaço. Olha, não, é importante o processo de coach para você, mas primeiro você precisa resolver questões que não vão deixar você caminhar em direção ao resultado. Porque, às vezes, se o cliente confunde isso e também se o profissional acaba confundindo isso, às vezes fica num processo que não vai ter o resultado almejado. Por exemplo, o cliente utilizou toda a ferramenta, né, que o coach oferece, todo os equipamentos necessários para atingir o resultado, mas não alcançou por quê? Porque às vezes tem questões que são emocionais, são questões relacionadas ao passado daquele cliente, à vida daquele cliente, que ele precisava trabalhar em terapia. Então, às vezes, por isso que é importante esse trabalho em conjunto. Não necessariamente que o coach precisa de um trabalho em conjunto com os psicólogos ou vice-versa, mas é importante saber isso. Olha, isso é para mim, é o meu espaço ou não é o meu espaço? Isso é para um coach, é para um psicólogo? O que o cliente quer? Na verdade, que eu acho que o foco sempre, seja no coach ou na terapia, é o cliente. Então, o que o cliente busca e como que é a melhor forma de ajudar esse cliente. Agora, Josimar, você falou comigo que antes de começar o programa que em alguns casos você até encaminha os clientes, né, os seus clientes aí para o coach. Em quais casos você detecta aí, não, esse cliente está precisando mesmo de um coach? Às vezes o cliente chega pra gente muito angustiado, né? Igual a Janete falou assim, às vezes acha que tá com uma depressão, alguma coisa assim, e às vezes não é. Ele tá passando por um momento que ele tá perdendo um pouco os objetivos na vida. Às vezes tinha um emprego, sonhou com aquele emprego a vida inteira e foi demitido. E até então ele achava que aquilo era o que ele amava. Mas ele amava o quê? A estabilidade do emprego e não o emprego. Até aí a terapia vai ajudar. Mas quando você percebe, olha, ele precisa redirecionar o foco dele, ele precisa encontrar de novo o que ele busca, o que ele quer, estabelecer os objetivos. Nem sempre a terapia, dependendo da abordagem, ela vai conseguir fazer isso. E nesse momento não. É importante um coach, porque é muito mais importante para o cliente agora encontrar o objetivo, ver o que ele quer e buscar o como chegar a esse objetivo. E o coach ele tem muito mais, às vezes, ferramenta e aparatos para isso, para identificar um objetivo de um cliente e o como chegar nesse objetivo específico. Então a terapia ajuda o cliente em vivenciar essa angústia, lidar com essa angústia, enquanto o coach vai direcionar rumo ao seu objetivo, para que ele consiga atingir o resultado mais rápido, que às vezes um processo terapêutico pode ser um pouco mais longo esse resultado. Sim. Janete, o que veio primeiro, a sua formação em psicologia ou em coach? Em psicologia. E por que você decidiu aí fazer, né, a formação em coach também, posteriormente? Foi em 2013, tava o boom, né? Estourando, coach, ele recebia nos e-mails, né? Eu falei, gente, que coisa interessante, eu vou procurar saber o que é isso. E achei interessante para realmente, porque a gente montou a clínica depois que eu fiz o meu processo de coach. Inclusive, nós montamos a clínica num processo de coach, porque eu tava me formando, né, na academia, e fiquei meio sem saber, eu vou para a clínica, nesse momento eu estava trabalhando no Hospital Nacional das Graças, mas não na área da psicologia. E eu falei, gente, mas meu foco é a psicologia, né? Eu não vou perder esse foco. Aí, como trabalha foco, né, e ação, né, o coach, então eu falei, vamos partir para esse coach. Só que no momento eu falei, eu quero fazer a minha formação para que isso possa me ajudar também na própria clínica. Né? Porque a gente pode passar pelo processo sem ser o coach, né? Igual como eu recebo os meus coaches. Mas naquele momento eu precisava realmente ter também uma outra profissão. Né? Então eu aliei, né? Associei e fui feliz. Deu certo. Deu certo aí a união das duas, né? Foi uma bem coisa bacana. interessante que você falou sobre essa questão do curso, porque muita gente às vezes faz o curso de coaching não para exercer a profissão, Sim. mas justamente também para poder ter esse entendimento, ou faz mesmo, né? Contrata um coach e diz que as mudanças são surpreendentes, né? São. É porque tudo é foco e ação, né? Então você trabalha empurrando mesmo o seu cliente, né? Porque você começa a pensar, né? O que eu quero mesmo? Eu quero alcançar aquela porta? Né? Eu estou aqui, quero chegar lá, como eu vou fazer? Né? Então o coach é esse processo, né? E aí a gente vai traçando metas e definindo um plano de ação para que você chegue naquele ponto o mais rápido possível. Beleza, a gente vai continuar daqui a pouquinho esse bate-papo, a gente vai falar aí sobre essa questão da psicologia clínica e organizacional, como que o coach pode ajudar aí nesse setor de RH, mas agora o programa na íntegra faz um rápido intervalo comercial e já estamos de volta. Fique com a gente.
E aí, galera, eu sou o Whindersson Nunes, queria mandar um abraço a todo mundo da ITV News, tamo junto, um abraço e é nóis. Valeu! Você quer mudar de vida? O que você deseja ter? Mais tempo? Dinheiro? Ou liberdade? Você sonha em desfrutar um desses benefícios? Já pensou em ter o seu próprio negócio com baixo custo de investimento, dedicando apenas nas horas vagas, com altas margens de lucro? Venha fazer parte da empresa que mais cresce no Brasil. Entre em contato conosco. 98877-3688. O transporte alternativo está completando 10 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Bom dia! E agora você pode contar com o novo cartão útil. E é por tudo isso que eu sou usuário do transporte alternativo. Copercelta, há 10 anos, unida e forte. Empresário João Wellington apresenta shows com cabaré, Maiara e Maraísa, MC Lidinho e DJ Pio, em Sete Lagoas, dia 28 de outubro no Parque de Exposições. Realização Empresário João Wellington. O programa Na Íntegra está de volta, hoje falando aqui um pouco sobre as profissões de psicólogo e coach, a diferença entre elas, as semelhanças também, né, Janete e Josimar? Josimar, você atua aí como na psicologia clínica e organizacional, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho aí como que é cada uma delas aí, que eu acho que muita gente tem dúvida também, principalmente na questão das empresas, organizações, como que o psicólogo atua aí dentro desta área. Ok. Então, a minha atuação, Carol, começou com a psicologia organizacional. Então, eu iniciei logo no processo ainda de estágio da formação, comecei trabalhando em recursos humanos, dentro de organizações. E com isso também, aí a Janete tinha feito o coach, né? E surgiu a oportunidade de abrir a clínica, o único que hoje a gente atua. E foi interessante que, assim, acabando eu me tornei cliente coach da Janete para buscar o meu objetivo de abrir a clínica, que até então o meu foco era psicologia organizacional, tá prestando serviço dentro de uma organização, que o foco é o quê da psicologia organizacional? A saúde mental do trabalhador. Então a gente trabalha também todos os processos, subsistemas de RH. Então recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, o comportamento organizacional mesmo do trabalhador. Enquanto a psicologia clínica não, né? Ela vai focar no cliente como um todo, não necessariamente a saúde mental do trabalho, embora a saúde mental do trabalho chega pra gente na clínica, né? Mas o foco não é esse. Então, a psicologia clínica ela vai atender a demanda como um todo na questão do processo de adoecimento mesmo do sujeito, do ser humano. Então, quando a Janete surgiu essa oportunidade, foi onde abriu também o meu objetivo da psicologia clínica. Aí a gente abriu o único, montou o único Instituto de Psicologia, e com isso eu me desliguei da organização e vim atuar até então com a psicologia clínica. Só que o que acontece? Os meus clientes de recursos humanos, de organizacional, começou a solicitar uma demanda. Então hoje eu consigo conciliar a psicologia clínica com a psicologia organizacional. Então, enquanto psicólogo clínico, eu atuo atendendo crianças, adolescentes, adultos, assim, auxiliando na demanda do seu sofrimento psíquico. Enquanto psicólogo organizacional, eu atuo com recrutamento e seleção, avaliação psicológica, treinamentos, palestras. Então, hoje tem algumas empresas parceiras que a gente presta serviço nessa área de recrutamento e seleção. E é onde que a gente consegue fazer um link bacana com o coach, porque hoje o coach nos ajuda muito nesse sentido. Então, hoje eu consigo trocar informações com a Janete e também encaminhar clientes para ela nesse sentido de desenvolvimento na área organizacional. O próprio coach tem vários cursos aí voltados para essa questão mesmo de RH, de quem atua no ambiente organizacional, né? Sim, sim, hoje tem muitos. O coach hoje abriu um leque muito grande, né? Hoje as pessoas do esporte, né, utilizam o serviço do coach, das empresas, coach de emagrecimento, coach de relacionamento, coach de religioso, né? Porque hoje eles preparam também as pessoas na relação com a oratória. E
tá aí um infinito de coaches, né? Agora, Josimar, como que foi sua experiência, né? Como coach da Janete, você que é psicólogo também, assim, você teve esse contato com ela, eu queria que você desse a sua opinião, assim, um psicólogo que foi, né, um cliente da coach, como que foi essa experiência para você? Para mim, na verdade, foi uma experiência muito reveladora. Igual a Janete comentou, que quando ela fez o coach ainda estava em início aqui. Então, principalmente em Sete Lagoas. Sete Lagoas ela ainda chegou um pouco bem mais tarde, depois de ter chegado nas capitais. Então, quando chegou em Sete Lagoas, eu ainda não conhecia o coach. E foi tão interessante, eu acho que o nosso processo foi muito bacana, porque foi numa sentada, assim, a gente formou junto a psicologia. E numa sentada, assim, numa roda de conversa, né? A Janete empolgada com o coach, porque eu achei interessante do coach, que eu acho que ele tem uma motivação, um entusiasmo muito grande, né? Sim. Aí a Janete chegou empolgada e nós vamos abrir nossa clínica. Eu falei, vamos? Assim, nós vamos abrir a clínica e tal. Aí, então, eu falei assim, olha, peraí, eu não pensava na clínica, até então eu estava estabilizado, em recursos humanos, já tinha focado, não, vou atuar ali nessa área de recursos humanos e futuramente eu iria pensar nessa questão da psicologia clínica. Aí a Janete veio com a proposta do coach, então ela começou a aplicar as ferramentas do coach, eu comecei a fazer esse processo de coach com ela, e aí a gente foi descobrindo, e eu descobrindo em relação ao objetivo com a clínica. E foi muito bacana que realmente o coach ele tem uma funcionalidade muito boa, e ele é muito eficaz mesmo, porque a gente conseguiu abrir, a gente tá aí ela vai para 4 anos no mercado. 5 anos. Ela vai para 5 anos já no mercado, com o único Instituto de Psicologia, e está dando super certo. E é resultado de um processo de coaching com a nossa formação também enquanto psicólogos. Eu acho que a gente conseguiu juntar isso de uma maneira bem eficaz e, para mim, foi um resultado e uma experiência muito boa. Essa questão do objetivo que você disse, né? Foi isso que você descobriu também durante o processo de coaching, essa questão da psicologia clínica, como você disse? Isso, e como foco, porque, na verdade, é interessante que enquanto a gente forma a psicologia clínica ela ainda dá uma insegurança em questão da estabilidade financeira, né? Porque ela... E eu estava dentro da psicologia organizacional que, de certa forma, ela traz uma melhor estabilidade financeira. Então, para mim descobrir isso e vencer essa questão de transpassar da psicologia organizacional para a clínica, o coach foi muito eficiente. E me mostrou, olha, é possível fazer os dois juntos e me estabeleceu um novo objetivo que hoje tem dado super certo. Eu acho que estou satisfeito com o resultado, satisfeito com o processo de coach da Janete, que eu acho que a gente tem aí alcançado um resultado muito bom. E como que você vê, né, Janete, a mudança mesmo nos seus clientes, né, de coach, assim, essa questão de ser objetivos mesmo de curto, médio, longo prazo, assim, o resultado ele é bem palpável, né? Sim, sim. Eu sou uma otimista e entusiasmada por natureza, entendeu? Então, assim, eu envolvo muito, né, com meus clientes. E hoje tem várias pessoas que já abriram negócios, sabe, que partiram para a carreira solo, vamos falar assim, né, porque, igual o Josimar falou, fica muito preso a empresas, né, às vezes está ali sofrendo, mas não tem coragem, né, de dar aquele outro passo, tem vontade, mas não tem coragem. E o coach é bacana, é isso, porque ele te ajuda a aumentar essa coragem, né, e enxergar tudo, né, gente, porque não é uma coisa também sem planejamento, não. Ele é muito bem planejado, né, Josimar? Quando nós fomos montar a clínica, inclusive, a gente sabia de tudo, né? O que poderia dar errado, o que daria certo, qual seria o plano B se aquilo tudo ali desse errado, para onde a gente partiria. Então, a gente já tinha conhecimento de tudo, né? Para se abrir, foi uma busca, assim, bem interessante de conhecer o perfil de comportamento dele, o perfil do meu comportamento, para a gente saber, vai bater? Né? Porque senão depois a gente... a habilidade de cada um, principalmente nessa área, o que eu poderia oferecer para a clínica, o que a Janete poderia oferecer e qual o objetivo comum, porque isso que eu acho que é importante também. E cada um de nós tem uma atuação, eu atuo com a psicologia clínica organizacional, a Janete com a psicologia clínica e o coaching, e cada um sabe o seu espaço ali, como que pode ajudar, auxiliar um ao outro para atingir o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Quando a Janete fez a proposta de abrir a clínica, então, já tinha tudo planejado, você se surpreendeu com o convite, nós mas já planejamos juntos, na realidade nós planejamos juntos, a gente ficava reunião assim, até meia-noite, 1h da manhã, como é que seria, que nome que seria, como que seria tudo isso, mas assim, foi bem bacana, pra você ver que realmente funciona. A gente pegou as ferramentas do coach que ela tinha trago, que estava muito viva ainda, que ela tinha acabado de passar pela formação, então a gente sentava lá, utilizava todas as ferramentas, tanto no meu coach, no meu processo para adquirir esse objetivo, quanto também no processo da clínica, de abertura da clínica, ou seja, então foi um processo paralelo, a busca do meu novo objetivo, como também o objetivo comum da clínica, então particularmente foi 2 processos juntos, né, e trabalhando junto ali, então foi muito gostoso, muito bacana. Ele foi meu cobaia. Meu cobaia. Deu certo. Deu certo. Sucesso. E qual que é a demanda hoje de Sete Lagoas, né, para o coach, principalmente? Olha, hoje, né,
pelo fato já de ser uma coisa, é recente ainda se a gente for pensar, né? Você está indo buscar agora, né? Então as pessoas estão começando a conhecer agora. Você falou, tem muita dúvida ainda. E como é um processo que as pessoas entendem como sendo caro, né? As pessoas não vão, sabe? E é bacana, eu ofereço justamente por causa disso, para as pessoas conhecerem. Porque assim como a terapia, né, durante muito tempo foi tido como uma coisa muito cara, era para rico, né, ninguém podia ter acesso, hoje não, né, Josimar? A gente abre mesmo a clínica para todo mundo, então com preços também acessíveis, né, que aí todo mundo pode participar desse processo. E eu trabalho muito com isso, eu gosto de ver a pessoa melhorando, então assim, eu acho que é bacana esse empurrão, mesmo no sentido financeiro. Tem a satisfação também, depois de missão cumprida. cumprida. Demais, é muito gostoso. Agora, tem gente que a gente sabe que existe às vezes um certo preconceito, a questão de tratamento, terapia, né, ir ao psicólogo, as pessoas ainda às vezes têm um certo, se eu for, vão achar que eu tenho algum problema, que eu sou doido. Tem muita gente que às vezes vai pelo caminho assim, não, vou pro coach, aí você chega lá e fala assim, não, mas você precisa mesmo de uma terapia. E o contrário também, né? Que aí é oportunidade mesmo para as pessoas conhecerem, porque eu acho que isso é muito bacana. Beleza, a gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre a formação, o curso também que você fez, explicar um pouquinho, mas agora o programa Na Íntegra faz mais um rápido intervalo comercial e já estamos de volta, não saia daí. Empresário João Wellington apresenta shows com cabaré, Maiara e Maraísa, MC Livinho e DJ Pio, em Sete Lagoas, dia 28 de outubro no Parque de Exposições. Realização Empresário João Wellington. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Ele chegou para ser uma de suas grandes emoções. Novo Civic Geração 10. Inesperado, como você esperava. E aí galera, eu sou o Whindersson Nunes, queria mandar um abraço a todo mundo da ITV News, tamo junto, um abraço e é nóis. Valeu! Este é o programa Na Íntegra, estamos de volta, hoje falando um pouquinho aqui sobre as profissões de psicólogo e coach. Eu tenho aqui Janete Maciel e Josimar Martinelli conversando com a gente. E a gente já falou um pouquinho aí sobre essas diferenças, semelhanças. Você falou no final do segundo bloco aí com a gente, Janete, essa questão da formação, do curso, né? Como que funciona esse curso? Muita gente pensa assim, um investimento muito alto para pouco tempo, tem essa impressão, né? Dá para realmente pegar essas ferramentas do coach e aprender nesse tempo aí? Muito, muito. Mas são 80 horas, né, em média, né? O que eu fiz foram 80 horas. Só que tem as horas práticas também. Então, você termina lá o curso, mas você continua atuando, né? Porque você tem que ter, como se fosse um estágio na psicologia, né? Tem a matéria do estágio, então lá também é como se fosse o estágio. Então, para a gente formar, você também precisa atuar, né? Então, você é atendido e atende. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, esse processo contínuo sim. aí. O bacana é isso, porque aí você está no lado do coach e no lado do coachee, né? Para você entender realmente como funciona. Porque é interessante até a forma, né? Você lembra que eu falava a forma das cadeiras, né? O cliente, ele precisa estar voltado para o futuro, né? Então, tem até o lado dele sentar. Você vai ver como que é bacana o processo, é muito legal. Você trabalhar movimento,
né, o movimento dos olhos, tem toda uma história, é muito bacana, é bem interessante. E essa questão do coach também, né, dessa questão de atuar, você falou assim, tem esse envolvimento às vezes, né, com o cliente, você quer chegar junto, fazer o cliente, né, progredir dentro daquele programa com o uso das ferramentas. O psicólogo, a gente sabe que ele não pode atender pessoas próximas, né, da família, amigos. O coach pode ou não também? Pode, como é que fica? Pode, não tem problema nenhum. A gente trabalha muito com desenvolvimento de habilidades também, né, porque as ferramentas nos proporcionam isso também. Né? Mas quando é uma pessoa distante, você vai descobrir. Mas quando é até próxima, né? De repente você até já viu aquelas qualidades, aquelas habilidades, né? Então fica até mais fácil para você desenvolvê-las, né? E a gente vê assim, né? Essa questão do psicólogo, às vezes a pessoa precisa de uma terapia e tudo tem que procurar. Agora o coach, você acha que seria indicado aí para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, Janete? Sim, mas desde que ela tenha um compromisso, né? Porque o coach realmente é um processo e ele tem um contrato, né? Porque se a pessoa também não se empenhar, o processo não vai caminhar, né? Então é preciso que haja um comprometimento, né? Porque a gente, enquanto coach, a gente também se compromete com o coach, né? Então o tempo todo é uma troca, né? Então tem tarefas, né? Você também não vai ficar parado, é ação, o tempo todo é ação. Então você sai da clínica, né? Porque normalmente é 1 hora e meia, mas você tem trabalho lá na semana toda também. Tem para casa. Tem para casa, e o para casa é pesado. O Zimar fez tudo certinho aí quando foi coach. Nós somos comprometidos. Somos, então assim, né? E sempre tem nota, né? De 0 a 10, quanto que você está comprometido com o que você está propondo. Então assim, sempre, né? Você falou que essa questão das sessões, né, já tem um tempo pré-estabelecido aí, depois a pessoa leva esse ensinamento para a vida mesmo, esse uso das ferramentas, sim, fica aí com um aprendizado eterno? Eu acredito que sim. Sabe, que é bem bacana, apesar de curto, né? O processo, ele é curto para tanto conhecimento. Você vai ver que não são todas as ferramentas que são utilizadas com um cliente, né? Então, tem cliente que depende de algumas ferramentas, outros vão depender de outras, né? Então, assim, é bem vasto, né? O campo é bem comprido aí. E você, Janete, pretende se especializar em outras áreas? Você fez o curso inicial, é o profissional e o coach de vida, né? Tem outra, como você disse, aí cada vez mais aí uma abertura de leque maior aí na área do coach. Como que você pretende para o futuro aí? Vai expandir mais a área de conhecimento ou vai ficar focada nessas aí que você já atua? Olha, cada vez mais a gente vai vendo essa necessidade, né? Porque vão aparecendo casos, né? Igual hoje o coach emagrecimento. É bem interessante, porque hoje a clínica é lotada de pessoas que querem emagrecer. Inclusive, hoje tem muitas pessoas que já partem direto para a bariátrica, né? Então, com o processo de coach, a pessoa, é possível que ela emagreça sem ser um procedimento tão invasivo assim como a cirurgia, né? Então, assim, eu acredito que eu ainda quero me especializar mais um pouquinho nessa área, porque eu estou vendo que a demanda está muito grande. E você, Josimar, já pensou alguma vez em também se tornar um coach, atuar como coach? Hoje, com a parceria, eu acho que a gente tem com a Janete, eu não penso, porque eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bom na clínica nesse sentido, que a gente consegue fazer esse direcionamento. E como eu fiz a minha especialização nessa parte de gestão de pessoas, pretendo focar mais nessa área organizacional. Não necessariamente como coach, mas nessa parte de gerenciamento, de gestão de projetos, porque eu vejo que tem uma demanda muito grande também. E hoje a gente trabalha muito na parceria, porque eu acho que uma das questões que talvez hoje falte, principalmente no mercado de Sete Lagoas, é entender essa ideia de parceria. Eu posso ser parceiro do coach, eu enquanto psicólogo posso ser parceiro do coach para a gente trabalhar junto e crescer junto com foco no cliente. Ou seja, levar o melhor para o cliente. Então hoje eu estou muito satisfeito com a parceria que a gente tem. Então hoje eu não pretendo direcionar minha carreira para a área do coach, porque eu conto hoje com essa parceria da Janete e das outras pessoas também que a gente conhece como coach, que às vezes a demanda... Janete não consegue absorver toda a demanda, a gente tem a parceria que a gente vai encaminhando. Então eu gosto muito de trabalhar a questão da parceria hoje. Então por isso que a minha formação, vou continuar estudando, mas muito mais nessa área da clínica mesmo e da psicologia organizacional, que eu acho que assim a gente se complementa para o negócio que a gente tem hoje, para o nosso objetivo inicial do nosso coaching. E vocês fizeram essa parceria, tem dado né? Certo. Psicologia e coaching, mas pode ser também outras profissões aí nessa parceria com o coach também, encaixa bem com várias áreas, né? Sim, inclusive na clínica nós temos, né, nutricionista, nós temos terapeuta ocupacional, tem psiquiatra, tem psicopedagoga, quem mais tem? E é interessante. É um grupo bem bacana, então assim... E é interessante isso, por quê? Porque igual, por exemplo, no processo do coach, às vezes a Janete está lá com um cliente que tem um objetivo de... profissional talvez, né, de descobrir o que eu quero
fazer, o que eu quero ser na orientação vocacional. E essa rede de parceria que faz, facilita até para o nosso cliente também, que a gente consegue, olha, conversa com fulano, vai entender o trabalho do outro. Então, e a gente estando próximo, hoje com esses profissionais, a gente consegue entender o trabalho do outro e consegue direcionar o nosso cliente também. O que é o trabalho do outro e essa questão? Porque às vezes o cliente chega pra gente, né, Janete, isso tanto na terapia quanto eu acredito que no coach também, não acreditando em algumas habilidades que ele tem para atingir o objetivo. Porque ele acha que, por exemplo, para eu ser psicólogo, eu tenho que ter todas as habilidades de um psicólogo. E a gente consegue, com essa parceria, mostrar, não, eu posso ir de acordo com as minhas habilidades, e o que eu não tenho habilidade, eu passo para o outro profissional. Igual, eu não faço coaching, não trabalho com processo de coaching, mas eu tenho a Janete que trabalha, então eu encaminho para a Janete. E assim também o nosso cliente, ele pode compreender que mesmo não tendo todas as habilidades, ele consegue atingir o objetivo. Por quê? Porque por conta dessa questão da parceria, que eu posso fazer até onde é o meu limite e passar o que não é meu limite para o outro. Porque ninguém é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nem pode. Nem pode. Senão vai fazer mal feito. Verdade. Então tem essa questão da parceria, essa importância, você disse mesmo, essa equipe multidisciplinar da clínica de vocês mesmo é um exemplo disso, né? Você tem ali um grupo que consegue atender um número grande de demandas justamente porque cada um trabalha bem na sua área. Exatamente, um respeitando o outro, né? Agora, sobre o curso de coach ainda, né, Janete? A gente falou dessa formação de tempo. Eu falei assim que eu fico até curiosa. A gente dá uma lida lá, às vezes, nas avaliações dos cursos, as pessoas, assim, maravilhadas, surpreendidas. Qual que é o segredo? O que tem de tão bom nesse curso, Janete? Conta pra gente. Olha, ele é empolgante mesmo, sabe? Porque, normalmente, quem tá ali na frente é o entusiasta, né? Então, ele te coloca realmente a achar que aquilo ali é a melhor coisa do mundo. Você sai, assim, achando que você pode tudo, realmente, né? Mas isso também, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente empolga muito e acaba frustrando. Porque eu estava conversando com o Josimar, tem processos, por exemplo, que as pessoas, que são processos que você vê que é longo prazo e as pessoas entendem que podem ser a curto prazo. Né? E isso é frustrante, né? Porque como o coach trabalha com o objetivo, a pessoa entende que o objetivo já é alcançar, né? Mas de repente não é o ponto final. Né, mas é desenvolver um processo para que você consiga fazer aquilo mais rápido. Né? Senão você sai muito empolgado, né, e acha que amanhã você já está tudo pronto. E não é assim, porque são etapas, né? E toda etapa, né, como um processo é uma escada, né? Então você tem que ir subindo os degraus. Gente, mas é bem bacana, o curso é muito gostoso. Beleza, o programa está chegando ao final aqui. Muito obrigada pelo bate-papo. Se vocês quiserem, deixem aí um contato de vocês, da clínica de vocês, para quem acompanhou o programa. Às vezes está precisando aí de um serviço da psicologia clínica, organizacional, coach, aí vocês podem deixar um contato aí pra gente. Tá. Nós estamos lá no Instituto Único, fica ali na... Pode falar o endereço, Pode falar. Na Rua Maias Paizinho, 325, na Chácara do Paiva, chama Único Instituto de Psicologia. O telefone é 3771-0365. Beleza, muito obrigada pelo bate-papo. Nós que agradecemos pelo convite, pela oportunidade também de estar aqui, Carol. Foi um prazer, é bem esclarecedora a conversa. Que bom. Depois nós voltamos para falar mais, porque esse assunto não tem fim. A gente vai convidar vocês novamente para participar do programa. Ok, querida, obrigada. O programa na íntegra fica por aqui. Se vocês quiserem enviar sugestões, temas ou entrevistados, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou enviar um WhatsApp para o número 984276110. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Até lá!